Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre os 30 anos das cátedras Unesco. Eu, Juliano Domingues e Manuel Moraes recebemos Jaime Bevenuto, professor da Universidade Federal de Pernambuco e primeiro coordenador da Cátedra Unesco Unicap Dom Helder Câmara de Direitos Humanos. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos da Unicap, a EduComDH, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação e organizações da sociedade civil. O programa de cátedras da Unesco chegou aos seus 30 anos. Ele foi fundado em 1992 com o objetivo de promover e incentivar cursos, seminários, eventos científicos, atividades de pesquisa e de ensino-aprendizagem. Atualmente são 638 cátedras que envolvem 770 instituições em 126 países. No Brasil, são 25 cátedras Unesco presentes nas 5 regiões do país. Uma delas é justamente a Cátedra Unesco Unicap Dom Helder Câmara, cujo primeiro coordenador é justamente o nosso convidado de hoje, o professor Jaime Bevenuto. Muito obrigado, né, Manuel? A gente agradece a Jaime aqui a participação mais uma vez no nosso programa. Jaime, você como primeiro coordenador, né, Manuel, da Cátedra Unesco Unicap, minha pergunta é, de onde vem, né, essa ideia das cátedras Unesco? Conta pra gente um pouco dessa história e o propósito, você que acompanha já há algum tempo esse projeto. Então, as cátedras, primeiro as cátedras Unesco, digamos que elas têm uma dimensão relacionada aos objetivos da ONU, né? Quer dizer, a ONU, essa organização que está fazendo agora 74 anos, ela tem um desafio que é enorme, que é de construir, não diria nem de resgatar, mas de construir essa ideia de direitos humanos. A gente tem visto a dificuldade que tem sido, ao longo desses 74 anos, construir essa ideia. Para isso tem os projetos, né, como o da Unesco. A Unesco existe para dar sentido à ideia de direitos humanos, de cultura, né, essas coisas que, enfim, existem e que têm um sentido e a gente precisa amplificar o sentido no mundo, né? Então, quer dizer, as cátedras têm um sentido de chegarem junto à universidade e fazerem um diálogo da universidade ou contribuírem para que haja um diálogo da universidade com a sociedade, né? E digamos que um programa como este é um programa que se insere nesse objetivo, né? No objetivo de que a gente possa dialogar sobre direitos humanos, sobre cultura, com o mundo, com quem se interessar, com a sociedade civil, com os alunos, incluir alunos em pesquisas, tem uma dimensão vinculada às dimensões da universidade, ou seja, o ensino, a pesquisa, a extensão, né? Quer dizer, a cátedra ou as cátedras têm um sentido de pautar a realidade, trazer a realidade para a universidade e, ao mesmo tempo, devolver as discussões que a universidade provoca para a sociedade. Professor Manuel Moraes, a gente, embora, né, o programa das cátedras, né, complete 30 anos, a gente, me parece, tem uma impressão de que ainda é pouco conhecida a ideia de cátedra, né? Inclusive entre nossos colegas. Às vezes a gente encontra, né, professor Manuel, alguém pergunta assim, mas como assim uma cátedra? O que é uma cátedra? Para que serve uma cátedra? De que maneira, né, o professor Jaime introduziu o assunto, mas de que maneira, professor Manuel, o senhor costuma explicar para as pessoas o que é uma cátedra e para que serve uma cátedra, por exemplo, no caso da Cátedra Dom Helder Câmara? Para mim é muito fácil, porque eu fui beneficiado por esse projeto quando o Jaime era o coordenador, não é? Então, para mim é até motivo de emoção, Jaime, você está aqui com a gente, porque você foi idealizador da cátedra, você construiu esse modelo e a gente tem o acervo da cátedra, a gente tem toda a documentação que Jaime, à época, produziu, que é muita coisa, e a cátedra sempre foi esse lugar de intercâmbio, de conhecimento, de conexão, de formação. Então a cátedra, na verdade, é eu diria assim, um manifesto que a universidade assume de que aquele tema ele é relevante para o ensino, pesquisa e extensão. Então, quando cria-se uma cátedra, né, por exemplo, de jornalismo, eu estou manifestando o interesse de que esse conhecimento científico acerca do jornalismo, ela tenha uma relevância, ela tem uma importância, ela tem um significado na universidade. Isso passa a ser integrado no planejamento estratégico da universidade, né? A nossa cátedra está dentro do planejamento estratégico,
está dentro do monitoramento das ações que impactam financeiramente a universidade. Então, existe todo um sentido de cátedra, né? Não é só a figura do catedrático, né? Da pessoa que representa esse projeto. Até porque, como o Jaime muito bem nos ensinou, o catedrático é parte de um projeto, né? Então, o mais importante é esse projeto. Como é que a gente desenha esse projeto, né, Jaime? E aí eu acho que o exemplo de Jaime nos ajudou e nós tivemos uma sucessão muito boa com a professora Marília Montenegro. E claro que a universidade, ao ponto de que foi aperfeiçoando, a cátedra hoje tem outra dimensão, no sentido que também se articula com convênios, né? Então, a possibilidade de transmitir esse programa pela TV Pernambuco é um avanço incrível do que antes a gente fazia de forma mais restrita, né? De uma forma mais, digamos assim, doméstica. Então, essa possibilidade de avançar num projeto em que nós temos uma difusão profissional, né, da TV Direitos Humanos foi, sem dúvida nenhuma, um grande avanço. E, professor Jaime, esse programa ele implica as universidades, né? E aí eu queria uma avaliação sua sobre essa, digamos, estratégia da Unesco, né, de trazer as universidades, através dos programas de cátedra, implicando-as na promoção de direitos humanos. De que maneira o senhor avalia isso? Então, é exatamente isso, né? Você me faz lembrar como é que foi o surgimento da Cátedra Unesco Unicap Dom Helder Câmara. Quando eu entrei aqui, logo que eu entrei, né, então eu me sentia mobilizado por isso. Assim, eu vinha de uma instituição, uma organização não governamental, o GAJOP, e achava que a universidade ela era muito fechada em si mesma. Então, o que é que eu fiz? Eu propus à coordenadora do curso à época, a professora Miriam, que a gente tivesse um fórum de direitos humanos. E durante, acho que 2 anos, se eu não me engano isso, durante 2 anos, a gente teve esse fórum de direitos humanos. Era um espaço mensal, né, em que a gente convidava pessoas da academia e da sociedade civil organizada para conversar sobre direitos humanos. E vinha gente mobilizada pela prefeitura, uma parceria com a prefeitura do Recife, vinha gente que lotava aquele auditório, o G1, né, G1, o G2, eu acho que é o G2, o maior de todos. Então, lotava e era realmente uma coisa assim, muito, muito significativa. Conversando com o Manuel, soube que o projeto continua com a prefeitura, então o que é bom, o que significa que teve um sentido, né, que é para além daquele momento dos 2 anos. E depois, conversando com o padre Pedro, a gente disse, por que não fazer com que iniciativas desse tipo, né, a gente pudesse abranger numa cátedra. Numa cátedra, tem a cátedra da Unesco, ele mesmo trouxe a ideia da cátedra, então eu peguei o mote e, a partir daí, formulei o projeto. Então, um projeto que tem essas 3 dimensões da universidade. Então, a gente traz discussões para aqui que, de alguma forma, reverberam nas salas de aula, ou assim se espera, né? Não só do professor que vem, mas das pessoas que podem se interessar sobre as discussões do programa. Não é só o programa, evidente, tem os seminários, tem as pesquisas. Eu lembro que teve, inicialmente pelo menos, uma vocação muito grande para pesquisas em torno de gênero e direitos humanos. A professora Andréa Campos era responsável por esse núcleo, né? Não sei se continua, espero que sim. Bom, a gente tinha intenções de estabelecer mais acordos com espaços outros da universidade, como a comunicação, e felizmente isso foi possível com o Manuel e com você. Então, e com a Andréa, né? Então, é muito interessante que essas coisas, uma vez estabelecidas, elas vão criando raízes, e a partir dessas raízes a gente vai ampliando, se vai ampliando as possibilidades. Agora a gente tem intenções, com o programa de pós-graduação em Direitos Humanos da UFPE, e também tem um acordo, né, da cátedra da universidade com o programa de pós-graduação em Direitos Humanos da UFPE, da gente fazer coisas em conjunto, talvez um programa também, né, um programa para discutir questões teóricas, mas que têm um significado nas nossas vidas, né, como, por exemplo, a discussão em torno da universalidade
em torno da indivisibilidade dos direitos humanos, a gente está vivendo um momento, né, esse momento político, e que também se vincula com as questões econômicas e sociais, que é de resgate. Teve uma construção nos últimos 74 anos, mas essa construção ela é impactada pelo chamado o fascismo eterno, né, para usar a expressão de Humberto Eco. O fascismo eterno não esteve só no Brasil agora até 2022. O fascismo eterno está aí, está espreitando, né? É uma coisa que se constrói com base na ideia, na negação do iluminismo, né? E que implica, portanto, na negação dos valores democráticos. Quando a gente vê pessoas hoje em dia defendendo ditadura, é por isso, porque estão ainda com aquela memória, né, que é a memória de que as coisas só funcionam com base no império, nos impérios do passado. E a gente precisa, e, portanto, programas como este e a Cátedra Unesco-Unicap tem esse sentido de contribuir para que a gente reflita permanentemente sobre essas questões e sobre a pertinência de que esse novo momento, inaugurado lá no iluminismo, ele ganhe raízes e vá para outros lugares. Próximo bloco, Isadora Cavalcante, direto de Paris, mostra como foi o evento de comemoração dos 30 anos do Programa de Cátedras da Unesco. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre os 30 anos das Cátedras Unesco. E para isso a gente conta com a presença aqui no estúdio de Jaime Bevenuto, professor da Universidade Federal de Pernambuco e primeiro coordenador da Cátedra Unesco-Unicap da Helder Câmara de Direitos Humanos. Nossa repórter Isadora Cavalcante está em Paris e acompanhou um evento que reuniu cátedras de vários países. Acompanhe na reportagem. É a primeira vez que a Unesco realiza um evento para reunir todas as cátedras das 5 partes do mundo. Nos 2 dias, das 850, estiveram presentes mais de 200. O principal tema debatido foi como podemos agir hoje para termos um resultado mais rápido, acerca dos temas de mulheres na ciência, educação aberta, mais espaço para os cientistas dos países do Sul e descolonização. Uma das primeiras cátedras do mundo é a Cátedra Regional Unesco Mulher, Ciência e Tecnologia na América Latina, situada na Argentina e coordenada até hoje pela cientista Glória Bonner. Ela destaca o maior projeto do grupo, Educação em STEAM. STEAM com enfoque de gênero, que condensa Science, Technology, Arts. STEAM com enfoque de gênero que condensa ciência, tecnologia, matemáticas, artes e engenharia. É um modelo educativo que procura formar os jovens e as jovens de uma maneira interdisciplinar, mas não foca só o conhecimento e engloba também a criação de soluções para os problemas identificados nas suas comunidades. No solo el conocimiento, sino la creación de soluciones para los problemas que identifican en su comunidad. A titular da Cátedra de Educação para a Cidadania e Direitos Humanos da Universidade de Joinville, em Santa Catarina, fala sobre o objetivo do seu projeto e dos frutos que pretende colher após o Congresso. Seu objetivo principal é estabelecer uma rede, fortalecer uma parceria entre universidades para trabalhar o tema de educação em direitos humanos, ou educação para a cidadania global, educação para a paz, e todos esses temas relacionados. Tiveram alguns encontros de cátedras específicas da região latino-americana e caribenha, e creio que vamos aí poder, para o futuro, fortalecer essa rede e trabalhar aí nas universidades com o tema de direitos humanos e educação em direitos humanos. O evento foi uma oportunidade para as próprias cátedras se conhecerem e também se atualizarem sobre as discussões atuais da Unesco, como ressalta Nina Ranieri, a coordenadora da Cátedra de Direito à Educação da Universidade de São Paulo. A vinda à Conferência Internacional dos 30 anos da Cátedra foi muito boa por várias razões, mas eu vou citar 2. Em primeiro lugar, ampliar o networking. Encontrei várias pessoas do Brasil que trabalham temas semelhantes, assim como de fora do Brasil, com quem eu não tinha tido nenhum contato antes disso.
Além disso, foi perceber quais são os temas importantes hoje para a Unesco no que diz respeito à educação, meio ambiente, diversidade e inclusão. Para Gabriela Ramos, assistente diretora-geral para Ciências Humanas e Sociais da Unesco, o evento foi essencial para o compartilhamento de pesquisas para criar melhores soluções para os problemas atuais. Antes de tudo, que unamos força para podermos alcançar soluções mais efetivas e que impactem as pessoas. O evento não é só para celebração, mas também reflexão para termos mais e melhores pesquisas e desenvolvimento para a gente. A gente viu na reportagem de Isadora e também citou, né, na abertura do programa, a quantidade de cátedras espalhadas aí por vários países. E essas cátedras também proporcionam o estabelecimento de redes, né? Redes de relacionamento entre as instituições, intercâmbio de pesquisadores, estudantes. E aí, Jaime, eu te pergunto, de que maneira você avalia, né, pensando justamente nesses 30 anos, né, de programa de cátedras da Unesco, esse processo de intercâmbio, o diálogo entre instituições e países que vivenciam, né, e que enfrentam questões semelhantes como as que enfrentamos aqui no Brasil? Então, essa capilaridade, né, seja em termos internacionais, ela é fundamental. E certamente é uma estratégia da ONU, da Unesco. Não tem sentido apoiar apenas uma cátedra numa universidade e não vinculá-la com outras universidades, com outras cátedras. Elas vão se dando sentido internacional a partir dessa inter-relação, né? E a partir da relação entre elas, elas também têm ideias que vão sendo adotadas, implementadas em outros lugares. E, no fundo, quer dizer, tudo isso contribui para que a gente cumpra, né, os objetivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os anos a gente tem que comemorar, né, em dezembro de cada ano, 10 de dezembro de todo ano, porque, como eu falava anteriormente, essa é uma construção cotidiana, é uma construção permanente. A gente não tem nunca que considerar que direitos humanos estão plenamente realizados, plenamente reconhecidos, né? Porque tem o outro lado que é muito poderoso, como nós temos visto, e que não aceita direitos humanos, não aceita só direitos humanos, não aceita toda a construção de liberdade, que não aceita toda a construção iluminista, né? E que se utiliza, inclusive, dos elementos do iluminismo, da liberdade, da retórica da liberdade, da democracia, para destruir. Isso é o que a gente tem visto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, é por isso que a gente não pode nunca baixar a guarda, né, sobre a questão dos direitos humanos, considerar que durante muito tempo, ao longo desses 74 anos de existência da Declaração, a gente imaginou que a obra estava quase pronta ou pronta, né? Mas não. Tem o fascismo eterno aí que mostrando suas garras o tempo inteiro e que a gente precisa, portanto, por meio dessas cátedras, por meio das ações dos governos, por meio das ações das organizações sociais, demonstrar que é possível fazer valer direitos humanos. Professor Manuel Moraes, conta pra gente, né, você como coordenador, né, de uma cátedra Unesco, como é que funciona na prática essa interação entre diferentes cátedras, entre cátedras e organizações sociais, entre, né, cátedras e as diversas instituições, né, de pesquisa e acadêmica? Nós temos, eu diria assim, nós temos, a nível de Unesco, nós temos um diálogo em dois planos. Um plano na Unesco em Brasília e um plano com a Unesco Internacional. No plano da Unesco em Brasília, hoje, o escritório, muitas vezes, nos pede para ajudar, né, até na orientação de outras cátedras. Então, foi o que aconteceu com, por exemplo, a criação da Cátedra de Santa Catarina, em que a gente fez até a carta de apresentação. Então, isso tem toda uma construção dentro das universidades, porque as universidades vão vendo a importância da cátedra, né, a sua articulação, como disse Jaime, e a possibilidade disso ser replicado. Então, a gente hoje tem convênio com várias universidades, a Universidade Federal, a Universidade de Santa Catarina, Universidade da própria rede jesuíta, né, a nível internacional, que vão buscando também se conectar a essa experiência de ter digamos assim, esse foco, né?
na promoção, seja do jornalismo, seja dos direitos humanos, seja da área do conhecimento que uma cátedra se constitui, porque ela é diversa. Existem os 17 OCDs, né, da ONU, então a partir daí você pode ter cátedras trabalhando a questão da fome, a questão das águas, a questão da natureza, então você tem um leque imenso das ODS. E em relação ao plano internacional, nós recebemos sistematicamente consultas. Nós temos uma espécie de mailing, né, da ONU, da Unesco, e nesse mailing da Unesco, dentro do planejamento, como disse Jaime, da Unesco e da ONU, a gente responde a questionários, a gente responde a pesquisas, a gente manda relatórios. Por exemplo, anualmente a gente precisa mandar um relatório da cátedra para a Unesco, esse relatório tem que ser bilíngue, e esse relatório atende a uma exigência da Unesco no sentido de que a cátedra ela tem uma vitalidade, porque ela não pode só existir formalmente, né? Ela tem que ter ações, ela tem que ter iniciativas. A TVDH é uma iniciativa que corresponde ao projeto que foi aprovado em Paris, né? Que é a sede da ONU, da Unesco. Então, a gente tem esse intercâmbio. Então, por exemplo, agora mesmo a Unesco, até ontem, inclusive, mandou um e-mail sobre a consulta da Conferência Global de Ensino Superior, que vai acontecer na Espanha no ano que vem. Então, ele manda um questionário, manda um material, manda subsídios e pede que a gente, a partir de uma consulta aos pares, responda esse questionário e contribua nesse fórum que vai acontecer no ano que vem. Então, a ideia, como disse Jaime, é articular uma preocupação civilizatória. Eu acho que a ONU e a Unesco, o foco dela é a questão da civilização. Como é que a civilização está? Como é que a gente pode trocar, intercambiar experiências em torno da paz, da justiça social, dos direitos humanos, numa perspectiva de, como disse Jaime, de DESCAS, direitos humanos, econômicos, sociais e culturais, e como isso se articula no mundo da vida. Porque é muito fácil a gente falar, às vezes, né, de temas civilizatórios de uma forma meramente formal, né, criando uma espécie de fachada de direitos humanos. A gente viu agora há pouco, né, quando você teve governos que até ministros de direitos humanos tinham que destruir os direitos humanos. O que a Unesco quer é que existam estruturas que efetivem isso. E um polo importante para a Unesco é a participação da juventude, dos estudantes, quer dizer, a formação desses jovens para que eles se tornem, né, digamos assim, capacitados nesse intercâmbio. Então é muito importante a participação do protagonismo do estudante nas cátedras. E você que nos acompanha nas redes sociais, conhece o papel das cátedras para a educação? Essa é a pergunta do quadro Fala Povo. No próximo bloco, a gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os 30 anos das cátedras Unesco. Para isso, eu e Emanuel Moraes contamos com Jaime Bevenuto, professor da Universidade Federal de Pernambuco e primeiro coordenador da Cátedra Unesco Unicap do Helder Câmara de Direitos Humanos. Agora a gente acompanha o quadro Fala Povo, com a participação de quem nos acompanha nas redes sociais. A pergunta é: você sabe como funciona uma cátedra? Jeff Amorim respondeu: um grupo dirigido por um professor para pesquisa e propagação de um tema. E aí, o Edu com DH diz: um espaço para difusão e reflexões sobre temas específicos e internacionais. Rosemary Amorim disse apenas: não sei como funciona. Que de certa forma, vocês já explicaram um pouco, né, nos blocos anteriores, né, para que serve uma cátedra, como ela funciona. A cátedra, aqui o nosso programa, né, professor Manuel Moraes, está vinculada, é uma cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, do Helder Câmara. Mas o professor Manuel Moraes também falou, né, que uma cátedra pode se dedicar a outros temas. Professor Jaime, quais seriam esses outros temas, né? O professor Manuel se referiu às ODS, mas explica para a gente, principalmente para quem não necessariamente esteja familiarizado, né, com esse debate. Assim, a que outros temas uma cátedra pode se dedicar, sobretudo quando ela é vinculada à Unesco? Então, veja bem, eu acho que a Unesco tem um papel que é esse, né? Ou seja, de fazer com que a cultura tenha um significado no mundo. Então, eu acho que tudo que tem a ver com a cultura, que, portanto, é aquilo que é construção humana, a gente pode chegar e propor uma cátedra, um tema a ser trabalhado numa universidade em vinculação com a sociedade.
né? E nesse caso específico, digamos, quer dizer, se justifica a existência de uma cátedra em torno dos direitos humanos em função do papel da Unesco, do papel da ONU em matéria de direitos humanos, mas eu acho, veja bem, a gente é possível ter, como a gente tem uma cátedra de direitos humanos, mas a gente não pode entender direitos humanos de uma perspectiva apenas restrita a isso que está no senso comum, né, o que a maioria das pessoas entende, né? Se a gente for para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem ali um repertório enorme de direitos que poderiam gerar inúmeras cátedras. Se a gente for para os objetivos do milênio, também a gente pode encontrar uma série de elementos que são importantes de se trabalhar e dar sentido. Direitos humanos é uma perspectiva, é um conceito tão amplo, né, que abarca questões econômicas, sociais, culturais, ambientais, né? Então, valeria a pena, por exemplo, ter uma cátedra, como certamente existe em outras universidades, na área ambiental. Né? A área ambiental é um elemento, um tema que se amplificou, se deu significado no século XX, ou a partir do século XX. Até, digamos, 40 anos atrás, era, digamos, um tema que, se você colocasse na roda, na discussão, não se levava a sério. Ainda tem, evidentemente, quem não leve a sério, inclusive em governos, né, quem não leve a sério o meio ambiente. Mas é um tema da maior importância, que tem suas vinculações com direitos humanos. Então, temas como esse, e como é que se faz? Ou seja, se estabelece um diálogo com a Unesco, né? Tem um escritório no Brasil, em Brasília, então entra em contato, olha, será que um tema como esse interessaria? E aí se elabora um projeto, a própria Unesco pode disponibilizar um modelo de projeto, se discute, porque o que é uma cátedra? Não é só algo para um catedrático fazer um trabalho em seu nome, né? Eu entendo, pelo menos, que é algo para se fazer coletivamente. Quando a gente fez aqui, quando instituiu a cátedra, tinha inclusive um conselho, né, que era formado por diversas pessoas da universidade, de fora da universidade, para poder dar autoridade, dar significado ao programa, dar ideias também. Então, eu acho que isso seria importante. Quem quiser estabelecer uma cátedra, se preocupar em fazer esse diálogo, não necessariamente tendo um conselho, mas tendo um diálogo com setores da sociedade e elaborando um projeto que reflita as necessidades de uma coletividade. Professor Manuel Moraes, do ponto de vista dos procedimentos, né? O professor Jaime deu aí uma dica de como, né, pensar numa cátedra e como montar e como encaminhar. Do ponto de vista dos procedimentos, né, qual seria o passo a passo básico que uma organização deve seguir caso tenha esse interesse? Mais ou menos no mês de abril, abre os editais da Unesco em que você tem que se vincular a essa convocatória. Então, existe, como disse o professor Jaime, já os modelos pré-definidos, né? Houve uma mudança importante no último ano. Inclusive, antigamente, a homologação do titular acontecia depois da aprovação do projeto, e agora é inverso. Hoje, você tem que ter a homologação do titular via Itamaraty, enviando o currículo para a Unesco em Paris, depois volta para Itamaraty para que seja homologado o catedrático. E essa homologação leva um ano, né? Então, assim, é um tempo importante de homologação das cátedras. Então, a primeira coisa importante é que o projeto de cátedra seja institucionalizado na universidade. Isso é um reconhecimento que a Unesco praticamente exige. Então, é muito difícil você criar uma cátedra a partir do projeto que você manda em Paris. Porque eles entendem que a criação da cátedra não é da Unesco, a criação da cátedra é da universidade. A Unesco homologa, é como se fosse uma espécie de certificado de que aquela cátedra tem uma relevância na universidade a partir do que você está propondo enquanto projeto, ensino, pesquisa, como disse o professor Jaime. Então, a ONU tem mudado a experiência para que, como disse o professor Jaime, seja muito menos o projeto do professor e muito mais da professora, e seja muito mais um projeto da instituição. A instituição tem identidade com esse tema, ela tem background, ela tem know-how sobre esse assunto. Isso dentro da universidade tem um enraizamento a ponto de ser reconhecido pela Unesco? Tem. Então, vamos aqui
e a gente vai trabalhar junto. É um pouco mais essa ideia. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando o nosso convidado, Emanuel Moraes, responde a uma pergunta feita por você que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. De volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os 30 anos das cátedras Unesco. Agora chegou a hora de Jaime e Emanuel responderem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos. A gente agradece a Elaine Ferreira, que pergunta: qual o critério que uma faculdade ou universidade tem que ter para ter uma cátedra funcionando? Ou seja, quais os pré-requisitos, né? Não é qualquer instituição que pode pleitear ou professor Jaime? Então, eu não sei os pré-requisitos atuais, digamos assim, mas eu diria que, em geral, quer dizer, precisa ser uma universidade comprometida com a sociedade. A gente sabe que tem muitas faculdades, muitos ambientes acadêmicos que têm uma dimensão mais voltada para, digamos assim, a formação apenas em termos de ensino e não tem uma dimensão muito voltada para a extensão e para a pesquisa. Então, eu acho que se a universidade tem essa preocupação mais ampla, tem um diálogo com a sociedade, eu acho que ela se qualifica muito perante a Unesco para ter uma cátedra. Professor Manuel. Isso, eu acho que anteriormente alguém falou assim, a cátedra é um espaço. Eu acho que esse é o melhor conceito para a cátedra, né? Ela é um espaço de pesquisa, de ensino e extensão, ela tem que somar naquilo que é a missão da universidade, que é dialogar com a sociedade. E isso o professor Jaime fez muito bem. Eu acho que a cátedra ela se mantém viva na universidade por conta dessa origem, dessa raiz, dessa memória grata, né, que Jaime representa, e também, claro, de uma proposta pedagógica da universidade em cima das humanidades, do projeto jesuíta, né, que tem lá o Papa Francisco, como, por exemplo, a Laudato Si, não é? A Fraternitude, que coloca a igreja como uma saída. Então, se nós temos uma universidade que se abraça a uma teologia da integração entre o homem e a espiritualidade, né, a ciência, a partir desse projeto mais integrada de humanidades, por que não cátedras? Né? Então, a gente hoje tem cátedra de jornalismo, nós temos a cátedra de direitos humanos, a cátedra lá da Laudato Si, que trabalha a questão do meio ambiente. Então, a universidade tem tido essa política de construção de cátedras a partir da sua missão. Então, cada missão é, a partir desse entendimento, uma cátedra. E é claro, evidentemente, que eu acho que passa pela visão do reitor, né? Padre Pedro é um entusiasta das cátedras, né? Então ele dedica professores, nós temos um investimento, veja, isso é importante lembrar que isso é um investimento da universidade, investimento do ponto de vista logístico, de recursos humanos, de infraestrutura, nós temos um espaço físico, né, que comporta esse espaço de produção. Seria na prática aquilo que já me falou do compromisso da instituição com a sociedade. O que a Unesco chama de contrapartida. Certo. Então não existe cátedra sem contrapartida. Então no próprio projeto você tem que dizer, inclusive precificar essa contrapartida para que a Unesco entenda esse recurso como se fosse o que a gente, lá em Direitos Humanos, nas entidades, né, Jaime, que a gente convive, a Unesco entende esse contrapartida que a gente precifica e manda para a Unesco também como um orçamento indireto da Unesco. Uhum. A Unesco pega todos esses valores e diz assim, olha, a gente, além do recurso que os países passam, nós temos de parceiros esses recursos. Ou seja, o entendimento de que a cátedra trabalha, né, em última instância, para o projeto da Unesco, né? Seria nessa linha. Isso. Agora, uma coisa importante é que nós não somos interlocutores da Unesco, eu não tenho mandato, eu não sou funcionário da Unesco. Isso, às vezes, é importante ser dito, né, porque as pessoas confundem. Nós temos um convênio, uma homologação. Então, as manifestações do titular da cátedra não são manifestações da Unesco ou do oficial da Unesco, né? Então, a gente tem sempre esse monitoramento, esse acompanhamento permanente do escritório de Brasília para, digamos assim, a gente com o tempo vai aprendendo e aí isso fica muito claro, né? Mas, por exemplo, existem limites, que é muito interessante isso.
Quando a cátedra se vincula à Unesco, ela passa também a ter limites a partir da política que a Unesco desempenha no mundo, porque é um órgão internacional do qual os estados fazem parte. Então, quando isso afeta, a gente simplesmente tem um mecanismo mais, digamos assim, estratégico, não é? Então, principalmente uma cátedra de direitos humanos, ela não pode se manifestar em sendo Unesco contra o Estado brasileiro. Então, muitas vezes, a gente precisa não ter a cátedra em manifestações que estão associadas, digamos assim, à sociedade civil, porque ela tem um papel. Ela não pode substituir a sociedade civil. Então, o protagonismo da sociedade civil é um, o protagonismo da cátedra Unesco é outro. Agora, uma forma que também a gente pode encontrar muitas vezes é a manifestação da cátedra, que ela é anterior à Unesco, que é a cátedra Dom Helder. Então, isso foi uma coisa também acordada com o escritório da Unesco. Então, quando a gente quer assinar um documento que é mais sensível no âmbito das relações internacionais, a gente assina a cátedra Dom Helder, e não cátedra Unesco Direitos Humanos Dom Helder Câmara. Porque essa cátedra Unesco Direitos Humanos exige um peso, existe uma responsabilidade internacional e ela precisa ser preservada. O professor Jaime falou no início sobre a cátedra como esse espaço de interlocução com a sociedade. O professor Manuel também ressaltou esse aspecto, né, ao tratar a cátedra como um ambiente, né, que promove essa interlocução. A minha pergunta é, em que medida essa interlocução pode resultar em políticas públicas, né, em ações do Estado? A cátedra teria esse potencial também de ensejar políticas públicas ou ela, digamos, se dedica muito mais ao debate, né, sobre formulação do que eventualmente venha a se tornar ou não? Ela pode propor também políticas públicas? Certamente, ela pode propor. Quer dizer, se a gente vai por aquelas dimensões da universidade, o ensino, a pesquisa, a extensão, pelo âmbito da extensão, tem muita coisa que é possível fazer. Não só cursos, como normalmente se faz extensão como curso, mas não, pode-se atuar em termos de políticas públicas, fortalecer, convocar as prefeituras, os governos. A gente agora vai ter um novo governo no Estado, então por que não, né, as cátedras chegarem próximas do próximo governo e dizer, ó, tem isso aqui que precisa ser feito. E a gente tem essa contribuição pode ser feita no âmbito da cátedra, com a participação também de pessoas dos governos municipais, estaduais, e aí se desenvolver ou se fortalecer uma política pública. O professor Manuel também percebe nessa O próprio professor Jaime está sendo humilde, mas ele participou da primeira elaboração do núcleo de formação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, né? A nível nacional, você foi daquele comitê que inicialmente começou a gerir essa ideia de que depois virou um documento oficial do Estado, né? Então, essa ideia de educação em direitos humanos foi uma contribuição que você, na época, já vinha... Eu participei no âmbito interno, isso, no eu local. Digo, é o exemplo, né, concreto de uma incidência na política pública, né? No caso nosso, agora, recentemente, nós temos o Memorial da Democracia de Pernambuco, que é uma iniciativa que a cátedra tem atuado efetivamente. Temos as leis de migração e refúgio no Estado, tanto a nível estadual e municipal, a cátedra ajudou. Então, assim, é como disse Jaime, chegar junto dos governos, dentro da incidência de cada cátedra, e incidir na contribuição, né, de que isso pode avançar em perspectivas de políticas públicas. Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TVDH. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição traz como tema os 30 anos das cátedras Unesco. Contamos com Jaime Bevenuto, professor da Universidade Federal de Pernambuco e primeiro coordenador da cátedra Unesco Unicap Dom Helder Câmara de Direitos Humanos. Professor Jaime, professor Manuel, eu vou pedir para que vocês... Vou voltar um pouco ao início do programa e pedir para que vocês me respondam o seguinte. Quando a gente observa a lista das cátedras Unesco espalhadas pelo mundo, a gente percebe que são poucas que trazem no seu nome o nome de um indivíduo, né? Normalmente são cátedras que já trazem ali a temática. E aqui a gente tem a cátedra Dom Helder Câmara, Unesco Unicap de Direitos Humanos. Eu vou pedir para que o professor Manuel conte para a gente por que são poucas as cátedras que trazem nome de indivíduos
E aí, na sequência, eu vou perguntar para o professor Jaime também, basicamente, o mesmo, mas trazendo também já para o professor Manuel, por que Dom Helder Câmara? Acho que o professor Jaime podia responder melhor do que eu, porque foi no início do processo. Então, essa cátedra ela já realmente nasceu com o nome Dom Helder Câmara. Ou seja, no processo de institucionalização na universidade, né? Isso é aquilo que o professor Manuel se referiu no bloco anterior. Isso. Antes de ser enviada para a Unesco, ela já era cátedra. Antes de ser levada para a Unesco, já nasceu como cátedra Unesco, Unicalp e Dom Helder Câmara. Por que Dom Helder? Porque Dom Helder é uma figura que, no século XX, o século XX não pode ser contado, não pode ser escrito sem a participação de Dom Helder em relação a direitos humanos. Né? A universidade, inclusive, isso nas conversas com o padre Pedro na época, tinha toda uma aproximação com as cartas que Dom Helder deixou, né? E que precisam ser interpretadas. Né? Eu não sei se foi dado continuidade, eu espero que sim, mas são cartas as mais valiosas do ponto de vista de resgatar a memória do que aconteceu no Brasil durante a ditadura. Né? A memória, não só a memória da ditadura, né, e da resistência à ditadura, sobretudo da resistência à ditadura, mas do que foi feito durante a ditadura, das reflexões de Dom Helder enquanto uma pessoa que não era um acadêmico, mas que refletia, né, teologicamente, filosoficamente, humanisticamente. Então, assim, o nome de Dom Helder, para além de qualquer vinculação religiosa, é um nome que agregava e segue agregando e segue dando significado a essa luta pelos direitos humanos. Professor Manuel. Exatamente, veja, é o testemunho, né, mais do que próprio de Jaime, que foi quem no processo inicial criou. Uma marca importante é que 2009, quando foi criado, foi um centenário de Dom Helder. Então tinha também essa marca, né, uma data importante que simbolizava essa passagem dele nesse momento aqui da Arquidiocese. E ele ele recebeu o título de doutor honoris causa na nossa universidade. Então isso também tem um impacto, porque lá na época, quando ele recebeu esse título de doutor honoris causa, ele dizia no seu discurso, né, na sua homenagem, agradecendo à universidade, ele queria que houvesse uma cadeira de justiça. Né? E essa cadeira de justiça ele entendia que seria uma forma de contemplar a necessidade de justiça e paz e tal. E o padre Pedro muito bem entendeu que essa cadeira de justiça não é uma disciplina, mas era uma cátedra e tal. Ele reinterpretou isso a partir da Unesco. Não é? Eu queria resgatar, lembrando o seguinte, que é muito caro para a Unesco a ideia do direito à memória e verdade, né? Porque é um dos pilares do exercício da Unesco. Tanto que você veja, Olinda é patrimônio da humanidade, né? A partir da Unesco. Então, eu acho que é muito importante a ideia de continuidade, né? Seja em qualquer área da universidade, né? Então, por exemplo, hoje a professora Andréa Campos está retomando a coordenação do grupo de gênero da cátedra, e isso é muito importante para a gente, essa ideia de continuidade e de valorização desse processo de construção de um projeto, como eu disse, de um espaço. Porque as cátedras, elas se fortalecem na medida em que o coordenador saia, a coordenadora entre, e os projetos continuem. Ela fica muito pobre, empobrecida, se ela ficar dependente do coordenador, porque aí ela deixa de existir enquanto projeto coletivo ou enquanto projeto institucional, porque vira uma marca do personagem. E o que a gente menos quer em direitos humanos são personagens, a gente quer projetos, a gente tem sede por coisas que sejam coletivas e que ampliem, do ponto de vista dos direitos humanos, o que a gente chama de DESCAS, né? Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais. Então, eu acho que a Cátedra de Direitos Humanos, ela celebra esses 30 anos nesse projeto maior de defesa de uma humanidade, né? de uma construção maior, né? do sentido que isso representa para os direitos humanos. E, professor Jaime, para a gente encerrar, levando em conta o contexto, né, em que, sobretudo, o Brasil se encontra e tem se encontrado nos últimos anos, o senhor fez referência aos 74 anos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e referência também à história recente, né, do país e alguns países do mundo que vivem uma situação, né, mais, digamos assim, de fragilização mais intensa, né, de determinadas garantias relacionadas aos direitos humanos. O que dizer desses 30 anos, né, das cátedras, do projeto de cátedras, sobretudo quando a gente pensa no contexto brasileiro, né? O que é que o senhor espera, o que é que o senhor visualiza em termos de principais desafios
das cátedras que se dedicam a esse debate e à defesa dos direitos humanos? Eu acho que o grande desafio, essa pergunta, digamos que ela é importantíssima, mas dar uma resposta plena é complicado, é difícil, por conta de tudo que a gente viveu, sobretudo nos últimos 8, 9, 10 anos no Brasil, né? Mas a gente não tem vivido essas dificuldades, esses ataques, né, à democracia, aos direitos humanos apenas no Brasil. Diversos países do mundo, até, enfim, os Estados Unidos, que a gente entendeu como sendo uma grande referência na democracia liberal, né? Então, digamos, esse fascismo eterno, ele chegou lá e está corroendo ou procurando corroer a democracia, a própria democracia liberal, né? Que enfim, tem um ataque ao que chamam, sem nenhuma base de comunismo, porque não existe o comunismo, esse fator ou essa ameaça comunista no mundo de hoje, não existe. O nosso mundo é um mundo neoliberal, né? E, ao mesmo tempo, um ataque ao liberalismo. Na realidade, estão querendo retornar, ou que nós possamos retornar a um lugar do passado que a gente não sabe exatamente qual é, mas certamente é algo anterior ao iluminismo. Então, o nosso desafio, é imenso, né? O desafio de pautar, e as cátedras precisam ter uma proximidade, e nesse sentido que tem uma dimensão ainda maior quando a gente fala que a cátedra tem que ter um diálogo com a sociedade, né? Ou seja, o trabalho de uma cátedra, sobretudo uma cátedra de direitos humanos, é discutir com a sociedade, levar as conversas, levar os conteúdos e trazer de volta, e nesse sentido, no sentido civilizatório, no sentido de fazer com que a Declaração Universal de Direitos Humanos, a democracia, as possibilidades mais ampliadas de acesso à cultura não venham a ter os ataques, né, e as resistências que tem tido. Ainda hoje, sobretudo com a formação desse novo governo, nós vimos nas redes sociais ainda uma tensão muito grande, uma série de pessoas contrárias à ideia de apoio à cultura, né, e com uma visão muito preconceituosa. Então, o papel de uma cátedra é mostrar que o que faz com que a cultura tenha significado é a nossa própria existência, né? E, por isso, há necessidade de apoio à cultura e aos direitos humanos. E esse é o sentido da Unesco, que dá sentido às cátedras. E assim a gente Bravo. termina, né, professor Manuel? Maravilha. Essa edição. Professor Jaime, mais uma vez agradecendo a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, né, Manuel? Com certeza, sim. Obrigado a vocês. O TV de Direitos Humanos, o TVDH, é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos da Unicap, a EduComDH, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação e organizações da sociedade civil. Acompanhe a gente nas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Até a próxima!